Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Matheus. Eu estou falando aqui pela primeira vez no primeiro podcast, primeira edição do podcast do projeto Desarquivando, que é um projeto que está sendo feito com uma equipe, um trabalho bem legal, com um pessoal bem legal, com uma ideia não tão diferente, mas uma ideia que vem para somar, para a gente poder complementar muita coisa nesse momento complicado de pandemia, da questão meio borrada que está sobre o Enem, quando que vai acontecer, como que vai ser a educação agora no país como um todo na sequência. E, bom, essa primeira edição do podcast vai ser um pouco mais informal, a gente vai conversar mais sobre o projeto, vai trocar uma ideia, para quem está ouvindo também poder participar, poder dar opiniões, poder dar ideias. A ideia inicial acho que a gente vai acabar desenvolvendo agora, naturalmente. E primeiro, eu acho que como primeiro ponto, a gente pode falar o que nós estamos fazendo aqui, quem somos nós, né? Quais as nossas qualificações, enfim. O meu nome é Matheus, como eu já disse, eu sou bacharel em História, formado pela Universidade Federal de Pelotas. E aqui tem comigo a Tainise e a Heloísa, né, que agora vão se apresentar também. E pessoal... Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou a Heloísa, ou só Elo. E nós estamos aqui, então, nesse nosso novo projeto, que, claro, para nós, no momento, por enquanto, ainda é novo. Vocês já devem conhecer algum formato parecido. E a intenção, é claro, ajudar toda a galerinha que está aí na preparação do Enem. Eu sou formada em licenciatura em História pela UFPEL e atualmente sou professora na cidade de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, na rede de ensino pública e na rede de ensino privado. Tainise, deixo contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tainise, Thay para os íntimos, ou para quem achar mais fácil chamar de Thay, inclusive prefiro. Eu sou natural de Pelotas, aqui nascida e criada. Estou concluindo a faculdade de História na UFPEL, onde eu fui colega da Elo e do Matheus. Só falta entregar o TCC agora para ser oficialmente formanda. E também estou no 4º semestre de licenciatura no UFPEL, que é aqui na mesma cidade também. Fiquei muito feliz com a ideia do Matheus de criar o projeto, com um convite para participar. Achei uma ideia muito legal. Como a Elo já disse, não é algo novo, e o Matheus também, mas é algo que acho que quanto mais, melhor. A gente, nossa paixão em comum aqui, o que nos uniu foi a história, e eu particularmente faço licenciatura, e a nossa ideia é levar o máximo de conteúdo, de informação para as pessoas, sempre lembrando que a gente também aprende muito ensinando, e espero que o projeto sirva para ajudar muitas pessoas, nesse momento tão confuso, que seja uma luz para quem está precisando. Muito legal, e muito obrigado, gente, pela participação, pela companhia, né? A gente está desenvolvendo esse projeto já faz um tempo, ele está um pouco enrolado, porque por mais que estejamos aí na época de pandemia em quarentena, o pessoal ainda tem todos os seus compromissos e tudo mais, mas vai tomando forma, a gente vai fazendo tudo do melhor jeito possível, e tá ficando bem bom, assim, a ideia é que cresça bastante em quesito de alcance, e que a gente possa aprender e contribuir bastante com todas as temáticas que vão ser abordadas, que não vão falar só de história, né? História é o tema principal, história é o carro-chefe, mas a interdisciplinaridade aqui, eu acho que é uma coisa que vai ajudar a construir muito essa ideia. Eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho, né, de como é que foi nascendo, como é que foi começando o projeto, os passos que foram sendo dados gradativamente, né. Eu acho que agora eu acho que a Heloísa, a Elo, ela foi a pessoa mais ativa no projeto, né, por mais que a gente tenha lançado as ideias. A Elo foi a pessoa mais ativa, que foi dando muita ideia e foi, enfim, participando bastante, e acho que não tem pessoa melhor agora para começar esse tópico aí para ir desenvolvendo. Gente, nem era essa a ideia, assim, quando eu pedi a palavra, mas eu já anuncio para vocês que se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é falar. Mas queria indicar também a participação de um 4º colega nosso, que é o Jocar, que infelizmente hoje, nesse primeiro momento, não pôde estar junto, tá? Mas como o Matheus já vinha falando, toda essa nossa ideia, ela não é baseada em algo sólido. Ao contrário, a ideia principal é que nós possamos trazer diferentes elementos para compreender a história. Por exemplo, vou pegar uma história em quadrinhos, vou pegar uma música e
óbvio que nada está isolado, então sempre vai ter essa questão interdisciplinar, tá? Contamos muito com vocês, queremos que qualquer dúvida, qualquer opinião, seja boa ou seja uma crítica construtiva, estamos abertos, tá? E não sei muito o que falar nesse primeiro momento. Então é mais isso, assim. O que acontece? O que a gente tem hoje de cenário, de contexto, né? Estamos num momento muito complicado, né? Nessa questão do Enem, dos vestibulares, da educação como um todo, né? Então eu acho que existem meios diferentes da gente abordar essa temática e a gente poder estudar, a gente poder... Até o pessoal que vai procurar esse conteúdo mais a título de curiosidade também, né? Então a nossa ideia é fazer várias plataformas diferentes, né? E trabalhar com podcast, com vídeo, que também daqui a pouquinho já vai estar saindo, com material escrito, com material audiovisual, né? Então, a tendência é que o alcance seja bem grande e que seja divertido para todo mundo que está participando. Isso, hoje a gente está um pouquinho nervoso, mas a gente espera que seja só da primeira, tá? Depois desanda o carretel. Então, o que a gente pensa em abordar? A gente pensa em abordar como se fosse, por exemplo, uma sequência de aulas, né? A gente vai abordar temas que estão sendo estudados, bem estruturados na questão de como eles vão ser discutidos, a ordem na qual eles vão ser discutidos, né? E como que a gente vai fazer tudo isso ainda? É muito novo, a gente tá no primeiro podcast aqui feito, que nem a Elo falou, a gente tá bem nervoso, né? A gente ainda não tem o roteiro, não tem o script de como tá funcionando isso ainda, mas vai indo, vai tomando forma. Se eu puder complementar aqui uma fala do Matheus e também da Elo, é exatamente isso, sabe? É novidade para nós também, então eu queria muito lembrar quem estiver escutando futuramente a gente, que isso é novidade para nós. O nascente ali, o Matheus, fez bacharel, eu e Elo licenciatura, e a gente fez todo o estágio na escola. A gente gosta de falar bastante, a gente escolheu a licenciatura porque gosta de pessoas. O Matheus também já deu aula no Desafio, que é outro projeto daqui. Só que esse projeto novo das mídias sociais, por enquanto, para nós é novidade. Então, por favor, relevem. A gente também aceita muito críticas, aceita sugestões, aceita todo tipo de adicional, sabe? Que quiser colaborar com a gente tá aceitando. Porque para nós também é novidade, a gente tá aqui com a maior boa intenção do mundo de ajudar, mas é um projeto novo para nós também. Então a gente queria lembrar que a gente não é perfeito, que a gente vai ter nossos erros, que a gente vai estar sempre procurando acertar, mas que quanto mais colaborarem com a gente, melhor, e que a gente super aceita críticas, viu? E que a gente tá novo nesse mundo, então para nós também é novidade. Isso, muito bom, muito bom. E eu queria também anunciar já que pro pessoal nos seguir em todas as nossas redes, em todas as nossas plataformas, tá? A gente está no Twitter, com o twitter.com/desarquivando. Estamos no Instagram também com o usuário Desarquivando. Estamos no SoundCloud, para quem está ouvindo esse podcast, que vai sair no YouTube também, com o usuário Desarquivando. Então não é muito difícil, é bem simples, é só procurar lá nas mídias, sempre vai ter conteúdo sendo largado nessas plataformas, tá, gente? Vai ser bem... Ai, adorei! Nem eu sabia da parte da SoundCloud. Gente, mas então... bem fácil de achar. Gente, então, falando mais uma coisa, aproveitando para dar uma dica inicial e complementando coisas que nós já comentamos, essa questão das mídias diferentes, de fazer uma forma de trabalho diferente, ela necessita de muita interpretação. Então, esse é um trabalho que a gente quer que ele seja bem reforçado durante o tempo. Se alguém já pegou uma questão do Enem para dar uma olhada, se alguém já fez o Enem de teste e agora está fazendo de verdade, se não é a primeira vez que faz o Enem, todo mundo sabe que essas questões são bastante complicadinhas. Então a nossa ideia é trazer elas de uma forma mais leve, mais divertida e mais fácil de se compreender. Isso aí. Ficando como se fosse isso, hein? Mas é isso aí, essa é a ideia, muito legal. E a gente vai fazer também, eu acho que isso que a Elo propôs é uma ideia legal, de repente, pro próximo episódio, que vai ser mais elaborado, da gente fazer um episódio só desenvolvendo questões do Enem, de história. Não sei o que vocês acham. Curte. Olha aí, vem surgindo coisa já na conversa. Tá sendo produtivo.
E assim, agora Sendo mais produtivo. colaboração. Por enquanto a gente tá no podcast aqui, mas daqui a pouco a gente vai começar a movimentar as redes sociais. Quanto mais pedidos e sugestões, quanto mais interativo for, melhor pra gente saber o que a galera quer, sabe? O que vocês querem da gente, o que a gente pode ajudar. Quanto mais gente participando, mais acessível fica pra gente conseguir ter essa troca de informações da gente pra ir e daí pra cá. Pra gente saber sobre o que vocês querem falar. Não adianta a gente ficar sozinho aqui, sabe? Então, por favor, quanto mais gente nos dizendo, Thay, Matheus e Elô, a gente quer saber disso aqui porque a gente acha que vai cair. Vai ser maravilhoso a gente trocar essa ideia. Isso, e também é uma ideia, assim, que eu acho importante a gente frisar, da questão do estudo, né, dentro da pandemia. Como estudar, como manter o foco, como se interessar, né, em reunir o material, em consumir o material, em estudar, porque quando fica muito tempo parado, quando fica muito tempo, ainda mais numa situação tensa dessas, né, que é uma situação complicada, de conseguir ter esse incentivo, esse auto-incentivo de procurar, de se interessar. E eu acho que as formas alternativas de abordar o conteúdo são a melhor ideia para isso, né? Tu tá ali, tá deitado, tá fazendo alguma outra coisa, quer ouvir um podcast, que é interessante, vai absorvendo aquele conteúdo. Eu acho que é uma coisa que muita gente faz, né? Com certeza. E outra coisa, a gente sabe que, assim, a ideia do projeto é ajudar o pessoal que tá pro Enem. Duas coisas, assim, que eu acho legal lembrar. Não é só jovem que vai fazer o Enem, tem muito pai, muitos colegas também de mais idade que faziam, e isso é muito legal, a gente fica muito feliz por essa inclusão, mas que talvez não estejam tão familiarizados com essa coisa do social. Então, tu que tá escutando aí, que é mais novo, manda pro tio, manda pra avó, manda pro pessoal da família que quer estudar também, que vai escutar o podcast no serviço, que vai ver o videozinho no intervalo. E outra coisa, acredito que seja possível, assim, que exista daqui a pouco, algum momento, pessoas que nem vão fazer, que são curiosos pela história mesmo. E acho que toda forma de conhecimento é legal, né? Então, tipo, o intuito é trabalhar pro Enem, mas de repente vai ter mais gente curiosa por história que vai estar escutando, e isso é muito legal. Eu acho uma coisa interessante. Tá, e adorei essa tua fala. Muito bom. Essa questão, colegas, uma descontraída rápida, não sei se já aconteceu com vocês. Quando comentamos que nós fazemos história, sempre tem alguém que diz, nossa, meu sonho. Porque história sem dúvida. Muito, né? Muito. Porque história sem dúvida, quem não tem interesse, hoje em dia é muito raro. Todo mundo quer saber alguma coisa, todo mundo tem alguma curiosidade. Então a nossa ideia é sempre agregar conhecimento. Claro que, como nós já comentamos, vamos ter aquele pequeno enfoque maior no Enem, para poder auxiliar o pessoal. Mas a história tá aí para quem quiser ouvir neste momento do podcast. Exatamente. É muito interessante que ouçam, não só no podcast, mas que estudem história em geral, porque por mais que o pessoal esqueça um pouquinho, é interessante pra gente viver. Hoje em dia nem se fala. Eu acho que muita gente discute se tem até a questão para quem já foi acadêmico ou é acadêmico dentro da área da história. Um debate muito interessante é a questão do o que é da história ser o estudo do passado, né? Na verdade, a história é o estudo do presente usando o passado como ferramenta, né? Para a gente poder entender tudo o que acontece, fenômenos sociais, culturais, né? Então, é necessário que estudemos história, tenhamos conhecimento histórico do que estamos vivendo, para entender o que está acontecendo e para talvez tentar ou melhorar ou não repetir coisas que já fizemos, né? Então... Isso é muito legal, né? Porque quantas vezes nós passamos por algumas situações que a gente vê, já aconteceu. Inclusive tem uma frase do Eric Hobsbawm, que ele fala, a história acontece a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Porque infelizmente ou felizmente, é algo cíclico e estamos aí para aprender todo dia. O pessoal tem muita ideia ainda, infelizmente, de que história é passado, é só gente que morreu e decora a data e não sei o que mais, e não tô afim porque não vai acontecer mais. Na verdade, a história te lembra porque tudo que tu vive hoje é desse jeito, sabe? Tudo que a gente vive hoje é consequência de algo que aconteceu no passado. E é meio triste a gente se acomodar e não querer saber por que as coisas são do jeito que são, sabe? A gente é consequência de algo, a gente tem muitos benefícios hoje que são o resultado da luta de pessoas anteriores a nós que nos fizeram esse favor. E é meio triste, assim, eu acho muito triste quando a pessoa não faz questão de conhecer a história. E eu, particularmente, até tenho o meu caso pessoal, que eu faço outra graduação, que é o curso de publicidade, que quando eu digo, todo mundo, nossa, mas por que tu faz publicidade e história? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, assim, vocês não têm ideia do quanto eu estudo história na publicidade.
A publicidade surgiu em decorrência de um período histórico lá da Revolução Industrial, e uma coisa, das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade é que tudo tem história, que nós aprendemos, né? Isso aqui é regra geral na história, tudo tem história. Eu, particularmente, gosto muito da questão história e futebol, que acho que é uma forma bem interativa também de falar, que não é muito lembrada, assim, são duas paixões minhas que parecem não ter nada a ver, mas futebol também tem história. E lá na história, eu também vejo muito a história da publicidade, e publicidade na história, pra mim, é extremamente casado, sabe? E muita gente vê como um choque, parece que não. Só que sim, tudo tem história. Então, tudo que a gente for ver é resultado de algo que aconteceu. Então, assim, é muito presente na nossa vida e a gente, às vezes, esquece disso ou ignora, e é uma pena, sabe? Acho lamentável. Tudo, se for, na verdade, quando formos tentar contextualizar e estudar qualquer coisa, nós vamos ter que entender a história, nós vamos ter que entender como chegamos aqui, para onde vamos, de onde viemos, né? Então, eu queria... Tudo é um processo. Exatamente. E eu acho que vamos pra gente puxar um tema, assim, para poder desenvolver um pouco mais a conversa. Queria perguntar para vocês, tá? Pra gente poder contar um pouco dessas histórias. O que foi que levou vocês a fazerem esse curso? Depois eu vou falar a minha também. Perguntinha bonita. Quer começar daí? Pode ser eu? Começa daí. Vamos lá. Vai. Pode. Eu ia começar dizendo que eu nunca fui boa para as exatas, mas é meio... Eu acho que é um fator secundário esse aí, mas é bem relevante também. Na história, no ensino fundamental, lá na sexta série, eu tive uma professora maravilhosa, a professora Josiane, que é até minha vizinha e que até foi dar palestras lá na nossa faculdade depois, ela segue dando aula aqui em escola de ensino fundamental, e ela era maravilhosa mesmo, sabe? A minha meta de vida, se eu começar a lecionar, é ser no mínimo parecida com ela, porque ela é maravilhosa. Ela era super brava, mas todo aluno se apaixonava por ela, era fascinante como ela dava aula. E eu comecei a me apaixonar e tinha uma facilidade muito grande para entender. E a história dela realmente não era decorar, era tu entender o que acontecia, era tu pegar o gosto. Ela quase fazia a gente se sentir dentro do período histórico na sala de aula, sabe? Era uma coisa mágica, assim, eu me apaixonei. E na época toda a turma gostava bastante, porque ela realmente era muito boa. E desde então eu sempre fui indo muito bem em história no ensino fundamental. E quando eu cheguei no ensino médio, a minha professora já não era tão boa. O tema já não era um que eu gostasse tanto, que era mais história antiga, que eu não sou chegada. Mas eu segui com a paixão e chegou a época de fazer o Enem. E eu tinha que escolher uma faculdade pra fazer e eu não tinha ideia ainda do que fazer, mas eu era apaixonada por história. E um dia o meu irmão falou pra mim, então, mas tu gosta muito de história e tu é bom em história, por que tu não escolhe isso? E era ser professora. Eu, na minha adolescência, eu fui envolvida bastante na Pastoral da Juventude, que é uma pastoral que trabalha muito com questões sociais, que tem uma ligação muito forte com o Levante Popular da Juventude, então eu participei de formações ao longo do nosso estado aqui por uns bons anos. E tinha muita gente que também fazia história. E eu fiquei muito envolvida nessa questão social e tudo mais, e tive uns bons anos nisso, era Levante, era MST e era PJ. E eu tava bem envolvida nisso e eu gostava muito de gente, de licenciar, de chegar lá na frente e conversar, porque isso foi basicamente a minha adolescência toda. Acho que até o Matheus nem sabia da história, eu lou mais ou menos, então é novidade até pro pessoal que tá junto aqui. Tô conhecendo agora. E aí eu fui fazer o Enem, e eu fiz o Enem e da primeira prova eu passei. Só que eu não fui chamada da chamada regular. Eu fui chamada na chamada oral, onde eu conheci a Heloísa, a gente já virou best friend de faculdade por ali. E eu fiz história, e tô enrolada até hoje lá. Tipo, a Elo já se formou na Sente também, mas eu tô precisando entregar meu TCC ainda, que tá saindo devagarinho, mas as cadeiras já eliminei todas. E aí foi lá que eu fui, tirei 10 no estágio, me apaixonei pela escola e morro de saudade de voltar na sala de aula, mas por enquanto eu ainda não vou. Mas gosto muito de gente, gosto muito de falar e amo história. Então estamos aí. Só um parênteses aqui. Essa chamada oral que vocês estavam, que eu também não vi vocês, mas eu também tava lá. Eu tava lá num canto. Temos fotos, inclusive. Todo mundo. E o Jocaro também. Então, o Jocaro é o quarto componente que não tá aqui. O Jocaro também. É bem... Gente, o pior é assim, ó, pelo que eu me lembro da nossa turma, praticamente só quem resistiu até o final do curso é o pessoal do oral. O pessoal que passou na regular, a maioria sumiu do mapa. Ou seja, gurizadinha do Enem, força, foco, fé, vão lá, permaneçam, que dá certo sim. E não desistam, sempre haverão novas chances. Gente, primeira coisa, eu sempre amei falar, né? Então eu queria muito uma profissão que me possibilitasse falar e aparecer. Se vocês vão ver nos vídeos, espero o quanto eu sou aparecida e exibida. Mas, então eu sempre quis uma profissão onde eu pudesse fazer isso, fazer essas explanações. Pensei durante muito tempo em jornalismo,
Mas acabou que, em função do meu envolvimento com os Centros Tradicionalistas Gaúchos, são os famosos CTGs, onde há mais de 10 anos eu participo de invernadas artísticas, ou seja, sou uma dançarina destes CTGs. E dentro dessas invernadas, nós sempre representávamos alguma situação histórica, algum momento histórico, e isso fez com que crescesse cada vez mais em mim essa função de saber mais, essa fome do conhecer. Claro que também tive um dedo de uma professora maravilhosa durante o ensino médio, e entrei na história aí pela chamada oral junto com os meus colegas. Hoje em dia, atuando em sala de aula, eu vejo que eu não poderia ter me encontrado melhor. É o lugar que eu amo estar, é o lugar que eu amo o sentimento, a fala, os alunos, tudo para mim é um envolvimento bárbaro, e agradeço até hoje ter feito essa escolha. Eu acho que todo mundo em algum momento, né, que nem vocês dois falaram, sempre tem algum professor ali no meio que inspira, né, um pouco. Ou bastante, né? Eu tive isso. Na verdade, eu tinha 2 opções de curso que eu queria muito fazer, isso ali já pelo 2º ano do ensino médio, que era História e Design Gráfico. E... Super bem parecido com a Jara, super iguais. E fiz História e hoje faço Design Gráfico, inclusive. A gente, né, nunca assumiu isso, mas eu acho que nem a Tainise disse, todas as áreas dialogam, né? Não necessariamente elas sejam... como é que eu posso explicar? Tenham muita influência uma na outra, mas elas sempre vão dialogar, né? Então... Posso rapidinho? Claro, por favor. Eu pedir perdão. Olha, eu pedir perdão. Mas só que eu esqueci de um fato muito, muito engraçado, assim. Que isso é outro que nós até comentamos e eu tô retomando, tá? Mas essa história de que a história tá em tudo foi outra coisa que me fez também querer fazer história. Eu pensava, gente, a história tá no lápis que eu tô escrevendo. Eu preciso contar essa história pra alguém. E também só queria comentar que a minha professora inspiração, ela era daquelas que atirava coisas na gente se a gente não estivesse prestando atenção. E eu achava aquilo o máximo. Tá, agora deu. Desculpa. E eu acho que dali quando eu comecei... Eu sempre me interessei mais por aula de história pelas outras aulas, até quando as aulas eram extremamente chatas, porque às vezes tem professores que são, assim... que é bem... Tu não consegue prender a tua atenção, né? Mas... eu tive um professor no ensino médio, ali no 1º e 2º ano, que as aulas dele eram muito interessantes, porque assim, ó... Uma das experiências que eu tive, quando eu dei aula lá no projeto, foi pouquíssimo tempo, mas tipo... Eu cheguei a dar aula no módulo intensivo noturno. Então, no módulo intensivo noturno, o pessoal que geralmente era que estudava e trabalhava durante o dia. Então eram pessoas que estavam extremamente cansadas, né? Pessoas que estavam... tem dificuldade para manter o foco devido ao cansaço, devido a toda a rotina que eles tiveram, a carga do dia que eles tiveram. Então a gente tem que estar sempre buscando métodos de chamar atenção. E quando o pessoal chamava atenção, o pessoal focava, e a gente sempre usava alguns temas diferentes, vamos linkar com série, com filme, com música. E a gente sempre vai fazendo esses links para que pudesse colaborar com o conteúdo, e o pessoal ficava extremamente interessado. E eu acho que a Heloísa, que é professora, ela com certeza vai... Com certeza não, acho que vai colaborar, vai poder corroborar comigo nisso, mas quando tu tá conversando, existe esse diálogo do ensino-aprendizagem ali, desse processo, e tu vê que as pessoas estão interessadas no que tu tá falando, e elas estão participando, e elas estão gostando, acho que essa sensação é maravilhosa, assim. É a sensação de que tu tá despertando aquilo nas pessoas, e as pessoas estão despertando em ti mais vontade ainda de participar disso tudo. Eu acho que isso é a parte melhor aí para quem quer trabalhar com ensino-aprendizagem, seja a área que for, né? E isso foi uma das coisas ali que me incentivaram a ir, a terminar o curso. E no ensino médio, a questão das aulas, desse meu professor, ele era assim, ele conseguia despertar a atenção da gente na aula, sabe? E ele não precisava fazer muita coisa, ele simplesmente usava outros métodos de conversa que pareciam que a gente estava numa grande roda de conversa. E a gente conseguia absorver muito do que estava sendo dito, do que estava sendo estudado e trabalhado ali. E aí foi que eu comecei a me interessar mais por história do que por qualquer outra área, inclusive a área do design, né? E cá estamos hoje. E um pouco da ideia do projeto, quando eu tava lá na quarentena, que depois a gente conversou junto e evoluiu juntos, né? Foi aqui. Tem muita gente hoje que
por exemplo, está focada em áreas ali das exatas, né? Que está focada muito nesse discurso que rola hoje bastante, ainda mais até por questão do governo, de que é necessário investir mais em áreas voltadas à saúde, engenharia, por exemplo, né, construção civil, e áreas que vão dar mais retorno financeiro do que nessas áreas de ciências humanas que estão sendo desvalorizadas. E, gente, tá muito errado, né? É uma pena. Até os próprios cursos técnicos, né? Se investe às vezes bem mais em cursos técnicos do que em uma própria formação superior, sendo que não acho que dê pra colocar numa balança e dizer que um é superior ao outro, sabe? Claro que não, acho que todos são muito importantes. Sim, todas as áreas são extremamente importantes e infelizmente no nosso país tem uma cultura atualmente, e já não é de hoje, né? De que o que dá mais retorno financeiro tanto pro pessoal lá de cima quanto pra quem recebe é o que se investe mais. Então o sonho do pai é que o filho faça medicina, que seja engenheiro. E falo por experiência agora aqui, quando eu contava pra família que eu tinha passado por faculdade, todo mundo, que legal, que curso, história. Pois é, boa sorte, sabe? Era meio que tipo isso. Sério? É isso que tu quer? Essa pergunta foi unânime, né? E, ou aquele... Não desmerecendo as outras áreas, mas... Não, tudo bem. Não desmerecendo as outras áreas, mas todas são relevantes, então, assim, Claro que, tipo, a gente... Tipo, agora mesmo, eu nascente fazendo outra faculdade, a gente passa por uns perrengues, a gente sabe que a nossa profissão é bastante desvalorizada, mas ainda não acho que seja motivo pra desistir, sabe? Eu acho que a gente é infelizmente desvalorizado, mas alguém vai precisar continuar lutando, e às vezes pode ser que sejamos nós, né? Exatamente. Também ia falar. Mas esse projeto que vai trazer... a ideia que traga isso, que traga esses debates, que traga essa ideia de que é legal estudar história, é legal estudar filosofia, sociologia, são áreas importantes, são áreas que dialogam, que formam cidadãos e cidadãs, são vitais, né? Então, despertar o interesse nessa área é uma coisa que vai ser muito legal. Vai ser muito legal e muito importante. E principalmente agora, outro parênteses aqui, uma coisa que meu irmão tava falando esses tempos, meu irmão, já que eu tô aqui falando, vou contar, meu irmão é uma referência de vida, assim, embora ele seja de uma área bem diferente da minha, ele sempre foi muito bom em todas as áreas, então ele conversou comigo muito sobre história também, e ele sempre dizia, se tu não é boa em matemática, assim, dá um jeito de passar em matemática, aprender, mas se tu é boa em história, tu não precisa forçar na matemática, vai pra história sim, porque lá que tu é boa, investe no que tu é bom, sabe? E tem muita gente que fica triste porque, eu sou bom numa área, mas não sou na outra, que era o meu caso, né? Eu sou péssima em exatas. E ele disse, então por que tu foca tanto em melhorar em exatas e não presta atenção na coisa valiosa que é o teu conhecimento nas humanas, sabe? E isso é muito legal, tipo, é bom a gente saber sobre tudo, mas no que a gente é bom, é muito legal a gente potencializar isso. Isso aí, gente. E essa função do recurso midiático, gente, acredito que conforme nós formos comentando, cada vez que nós formos trazer algum conteúdo diferente, sempre tem algum recurso, alguma série, algum filme que lembra. Eu agora resolvi ver os filmes da Marvel. Gente, quase tive um ataque querendo já mandar todo mundo assistir o Capitão América, né? Então esse recurso midiático com certeza vai ser algo que a gente quer trazer para vocês. Eu particularmente tenho que admitir que apesar de ser relativamente jovem, uma jovem professora, sou péssima em tecnologia, então estou muito feliz em estar aí acompanhada dos nossos colegas que estão se aperfeiçoando nessas áreas. E diga-se de passagem aqui, conforme o que a Elô falou, a gente só descobriu como gravar o podcast uns 5 minutos antes de começar a gravar o podcast. E apoiando bastante, inclusive rola essa cobrança minha, tipo, poxa, eu tô numa faculdade de comunicação também, eu apoio horrores, então hoje, assim, a gente tá descobrindo tudo muito novo, realmente, vocês não têm ideia do que a gente passou agora antes de começar a gravar. Tudo é aprendizado, pessoal, tudo, Então, exatamente. E aí, desculpa, eu te cortei. Não, era só pra dizer que o pessoal pode rir da gente, porque é normal, a gente vai ter. A ideia é ser bem contraído, entendeu? Sim. Então, né? Exato. E assim, outro tópico importante aqui que eu queria abordar é a questão do estudo responsável, né? Para quem vai prestar vestibular, vai prestar Enem. Eu vejo muita situação em que as pessoas colocam numa grande pressão para estudar por causa dos resultados. E essa abordagem diferente de conteúdo é uma coisa que ajuda, porque há necessidade de se descontrair, né? Conseguir descontrair. Para que se absorva melhor o conteúdo, seja a área que está sendo estudada, né?
porque existe muita pressão, ainda mais nesse momento agora, existe muita pressão em cima de todo mundo. E talvez, então, tomara que a gente consiga contribuir com isso, né? Então, gente, eu acho que... Desculpa, pode falar, Ela. Tava só concordando, só pra dar uma afirmativa. Então, eu acho que é isso. A gente já deu um bom tempo agora aqui do primeiro episódio, que era mais uma conversa inicial, pra gente ir aprendendo também como é que a gente vai evoluir tecnicamente, né? Pra gente poder desenvolver mais conteúdo. E... Nos familiarizando com a tecnologia. No próximo, a gente vai dar um pouquinho mais rapidinho, na montagem toda, nos bastidores. Queria, então, para encerrar, para começar pro começo do fim aqui, eu queria começar agradecendo a Heloísa e a Tainise, que estão aqui hoje comigo, agradecendo muito ao amigo Jocar também, que não pôde estar presente hoje por questões pessoais, mas também é alguém que está agindo, tá construindo com a gente isso, né, que abraçaram a ideia quando ela foi lançada, que se empolgaram e que hoje estamos aqui já trabalhando, né, botando os tijolinhos em ordem. Então, muito obrigado para quem ouviu esse primeiro episódio, para quem vai participar, né, ou não, mas que pelo menos gostou da ideia. Estaremos dando sequência se tudo der certo, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado a vocês duas. Uhul, isso aí, gente. Muito obrigada por tudo. Não desliguem antes do fim e nos sigam nas redes sociais. É isso, também queria agradecer o convite do Nascente, que topou dividir com a gente essa ideia, que eu achei muito legal e tô bem feliz de participar, com a companhia de colegas que são colegas e amigos. E assim, fiquem em casa, se precisarem sair com os devidos cuidados, porque o momento é complicado. Compartilhem o podcast daqui a pouco com a avó, com o vizinho, com o amigo, com o colega, ou estudem também, nos mandem dicas, nos encontrem nas redes sociais, como a gente já falou antes, é Desarquivando, bem simples. E a gente quer muito essa troca, imagino que seja legal. E é isso, a gente se encontra daqui a pouco. Isso, gente, por favor, usem máscara, lavem as mãos e o rosto sempre que possível, álcool gel quando não houver essa possibilidade e responsabilidade social, gente. Cuidem-se e ajudem a cuidar os outros, tá? Um beijo e até a próxima. Beijo, boa noite.